Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, infelizmente aí o Vasco demitiu 50 funcionários aí no clube e o Vasco com certeza terá muitos problemas aí nessa temporada, hein, pessoal? Isso é só o início. Vamos falar sobre esse assunto, também vamos falar sobre o Alexandre Campelo, falando também desse assunto e dizendo que vai ter uma economia aí de 4 milhões de reais, hein, pessoal, com as dispensas aí desses funcionários. É uma pena o que aconteceu no Vasco. Também vamos falar sobre o Edmundo, que disse que não será candidato à presidência do Vasco, hein, pessoal? E também a renovação do André Mazzuco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo, compartilhe com seus amigos, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal, para a gente conseguir chegar a 90 mil inscritos, dá essa força aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações, para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando a galera que no final tem aquele salve aí pra galera que tá sempre ligada aqui. Bom, pessoal, o Campelo, como a gente noticiou ontem, demitiu aí 50 funcionários do Vasco. A notícia teria sido dada ontem pela manhã pelo jornalista Lucas Pedrosa e foi confirmada aí pelo próprio Vasco, que até emitiu uma nota falando sobre esse assunto. É lamentável o que aconteceu no Vasco da Gama. A nossa situação financeira está crítica, cada vez pior, e por conta aí do Covid-19 pode piorar mais ainda durante essa pandemia, até quem sabe voltar aos campeonatos, né, pessoal? Que até o momento não tem nenhuma previsão de volta. A gente nem sabe se vai existir jogos aqui no Brasil nessa temporada ainda, e quem sabe ainda no início do ano que vem. Muito complicada a situação de alguns clubes aqui no Brasil, e o Vasco está sendo um dos primeiros aí a mandar funcionários embora, uma situação muito crítica que eu acho que vai acontecer sim em outros clubes. Por outro lado, o Vasco irá ter uma economia de 4 milhões de reais. Infelizmente, 50 funcionários, pessoas aí que precisavam desse dinheiro aí para manter a sua família, pais de famílias, mães de famílias, e infelizmente o Vasco não teve como proteger essas pessoas, nem paga os seus salários em dia, né, pessoal? E infelizmente mandou embora aí esses 50 funcionários. E pode ser que a corda sobre ainda para jogadores, hein, pessoal? Vamos esperar alguns meses aí para ver como que vai ficar essa situação aí, porque parece que a CBF não tá nem aí para os clubes, não está protegendo os clubes, e os clubes podem quebrar sim, hein, pessoal? Muitos clubes que devem, como o Vasco, outros times aí do Brasil, da Série A, nem precisam ir para a Série B, Série C, Série A, times vão quebrar, hein, pessoal? Times grandes vão quebrar por conta aí dessa pandemia. E infelizmente a CBF, ó, não tá nem aí para o que está acontecendo no futebol brasileiro e com os clubes, a proteção dos clubes. Claro, para voltar aos jogos, mas com a proteção aí aos atletas, que é primeiramente superior do que aí voltar a futebol, do que clube de futebol se manter sustentável aí. Eu acho bem difícil que essa situação aí se resolva, até porque eu já venho falando nos vídeos, envolve política, envolve todos os outros problemas aí da sociedade aqui no Brasil, e o Vasco vai sofrer demais ainda, demais, e pode ser que assim que voltar ao futebol nas próximas temporadas, o Vasco tem aí muitos jogadores já fora do time, e jogadores que irão ter que vestir a camisa do Vasco, vão ter que ser da base aí, porque se o Vasco não conseguir honrar os seus compromissos, certamente jogadores vão sair do nosso clube, pessoal. Infelizmente, essa é a grande realidade do Vasco. Bom, pessoal, o Edmundo vivia uma grande expectativa aí de poder ser presidente do Vasco, mas parece que ele não quer mais esse posto e assumir esse posto, né, se candidatar à presidência do Vasco. Ele disse que terá que ter muitos inimigos para poder chegar na cadeira, né, de presidente do Vasco. Ele nunca escondeu que era um grande sonho dele ser presidente do Vasco desde a última eleição, que o Júlio Brandt venceu, mas não comandou, né, pessoal, não assumiu o poder aí do Vasco. O Edmundo vem falando desse seu sonho, mas agora ele diz, em entrevista, disse que não tem mais esse interesse. Ele também falou mais sobre o Eurico Miranda, que na sua época, quando ele era jogador do Vasco, ele tinha o Eurico Miranda como um pai, mas o Eurico Miranda tratava o Edmundo como mercadoria. Teria magoado demais a relação do animal com o nosso ex-mandatário. Mas o Edmundo, eu acho bem bacana mesmo ele não se envolver na política do Vasco. Eu acho que ele é um grande ídolo do torcedor vascaíno e ele não pode se aventurar aí em querer ser presidente do Vasco, porque o Vasco da Gama é uma situação bem difícil, pessoal. É muito complicado lá a política do Vasco e com certeza o Edmundo iria ter os mesmos problemas que teve aí o Roberto Dinamite quando assumiu, e torcedor vascaíno já nem considerava mais naquela época o Dinamite como ídolo, chamava ele de banana, chamava ele de outros nomes aí. Infelizmente
infelizmente o Roberto Dinamite teve essa pequena mancha aí na sua história com a camisa do Vasco, né, dirigindo o Vasco, mas o que não apagou aí o seu passado como jogador do Vasco, porque depois que ele saiu, parece que voltou ao normal a relação da torcida com o Dinamite. Mas naquela época foi um período muito ruim aí pro Dinamite no Vasco, e eu espero que o Edmundo não passe por isso, não se candidate aí realmente a presidente do Vasco, e também, se ele for eleito, eu acho que ele vai passar por muitos problemas aí dentro do Vasco da Gama. Tá certinho aí, animal? Fique longe desses problemas aí, porque é melhor para você e para sua imagem como torcedor vascaíno. Para fechar, vamos falar aí da renovação do André Mazzuco, o diretor executivo aí do Vasco, tá perto aí de renovar o seu contrato e permanecer na Colina. Ele teria agradado aí ao Campelo seus serviços prestados desde o ano passado. Além do mais, o Vasco teve muitas dívidas aí com o próprio André Mazzuco. Ele não recebeu nenhum salário nessa temporada ainda, pessoal. E se o nosso diretor fosse mandado embora, o Vasco iria ter que pagar aí esses salários atrasados, e quem sabe o André Mazzuco poderia até mesmo acionar o Vasco na justiça. Isso seria mais problemas aí para o Vasco, que já está tendo muitos problemas financeiros. E eu acho que o Campelo está fazendo o que é certo em renovar aí com o André Mazzuco. Apesar da nossa situação financeira ser gravíssima, o Vasco parece que não vai contratar reforço, e o André Mazzuco vai ficar ali somente monitorando a situação dos jogadores que estão no elenco. O Campelo deu entrevista falando que, a princípio, a meta do Vasco é honrar com seus compromissos, pagar os salários em dia, coisa que ele nunca fez ainda no Vasco, e eu acho bem difícil que faça nesse ano. E não irá contratar reforço, até porque não tem uma previsão de volta aí aos jogos. Vamos ter que esperar, assim que voltar aos jogos, se o Vasco vai ter algum nome em pauta aí para contratar jogadores, se já está monitorando. A gente falou de muitos jogadores aqui especulados no Vasco, nenhum deles fechou com o Vasco, e a gente espera aí pela volta do futebol e torcemos para que volte com segurança aí para os atletas. Fato é de que o André Mazzuco vai permanecer aí no Vasco, pessoal, como diretor executivo. Comenta aí embaixo se você gosta aí do André Mazzuco, se você renovaria o seu contrato. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aí embaixo sobre essa situação crítica do Vasco, essa situação muito grave, né, pessoal, de mandar funcionários embora. É uma situação difícil que está vivendo nosso clube, não somente nosso clube, mas o país como um todo. Certamente muitos clubes aqui no Brasil vão quebrar, viu, pessoal? Fala aí também sobre o André Mazzuco, que vai renovar o seu contrato aí com o Vasco como diretor executivo, e também o Edmundo, que desistiu aí de ser presidente do Vasco. Pelo bem dele, eu acho foi uma atitude sábia aí do Edmundo. Bom, pessoal, agora a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre presentes aqui, mandando aquele abraço, pedindo aquele salve para sua cidade. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Davi Cesário, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço pro Thiago, em Bonde da Curva, no Rio de Janeiro. O Celso Alves, em Niterói, também no Rio de Janeiro. O Fernando, em São Domingos, lá no Maranhão. O Marciano Rodrigues, ele pediu um salve pro seu pai, vascaíno roxo, lá de Umari. Forte abraço aí, Marciano. Um abraço pro Marcos, em Cabo Frio, também no Rio de Janeiro. O Márcio, em Macapá, lá no Amapá. O Júnior Mota, ele pediu um salve para os vascaínos de Boa Vista, em Roraima. Muito obrigado. Um abraço aí pro Domingos. Ele pediu um salve para seus filhos vascaínos, Romário, William e Diego, lá em Imperatriz, no Maranhão. Muitos maranhenses aqui no nosso canal, muito obrigado mesmo. Maranhão aí é Vascão, hein, pessoal? Forte abraço aí para sua família aí, Domingos. Um abraço também pro Denis Andrade, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O Gabriel Sanches, em Manaus. E para fechar aí, o Fabiano. Ele pediu um salve pro seu filho Isaac Ramos, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Fabiano. Um abração pro seu filho. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto. Vascão!